Boa noite. Está começando agora mais um programa Ideias da Aldeia. Eu sou Vássia Vanessa e vamos conversar hoje com a professora e mestre em educação Adísia Mesquita de Araújo. Boa noite, Adísia. Boa noite, Vássia. A Adísia, ela fez uma tese em 1998 com o título Mocinhos e Bandidos no Pátio da Escola, um estudo de caso sobre as brincadeiras infantis numa escola pública daqui de Rio Branco, né? Adísia, brincar é fundamental? A resposta depende da concepção que a pessoa tem de criança e da própria brincadeira, consequentemente, né? Porque nem sempre a brincadeira foi aliada à infância. Hoje, brincadeira é sinônimo de criança, né? Brincar é sinônimo de criança, mas nem sempre foi assim. Porque houve uma época na história que a criança não era nem mesmo considerada como alguém diferente do adulto. Ela não se distinguia do adulto. Né? Criança participava de todas as atividades da vida diária, do trabalho, inclusive, das festas. Não havia essa distinção até mais ou menos o século XVII, ao longo de toda a Idade Média, não existia essa distinção entre atividade de criança e atividade de adulto. Por que mudou isso? Mudou principalmente com a mudança da própria sociedade, né? As mudanças que foram sendo operadas, a própria ascensão da burguesia e a questão da própria ciência, né? Das ciências que apoiam a educação, mas principalmente com a obra de Rousseau, o Emílio, né? Em que ele é um tratado sobre a infância e sobre a educação da infância. E não que não existisse, né? A historiografia sobre a infância mostra que por toda a Idade Média não existia essa distinção, né? Não que as crianças não fossem percebidas, elas existiam, né? Mas não havia o que nós chamamos hoje de sentimento de infância. Eram adultos em miniatura? Eram adultos em miniatura, né? E então havia, e até hoje, né, prevalecem ainda duas concepções bem centrais, que uma é que vê a criança como fruto do pecado, né, de forma negativa, porque ela seria fruto do pecado. Então ela seria alguém que traria o mal em si e por isso ela precisaria ser domesticada, moldada. E outra que vê de uma forma que, principalmente Rousseau, que influenciou nessa concepção, né, e vê a criança de forma mais romântica, idealizada, como representando tudo que é de bom, inocência, ingenuidade, pureza. Então, são duas posições bem divergentes e então, aí a questão da brincadeira, você me perguntou, né? Então, a brincadeira vai depender de que concepção eu tenho. Essas duas concepções, elas perduram até hoje, né? E elas estão no imaginário coletivo até hoje. Não de forma tão estanque, mas às vezes elas se misturam. Então, a brincadeira, nessa concepção negativa de infância, ela é vista como algo que é próprio da criança. Então, se é próprio da criança, é algo inútil, é fútil, né? E que ela só pode servir como descarga de energias negativas. Então, a criança brinca um pouquinho ali para descarregar. Adísia, você falou agora de duas concepções diferentes, né? Na tua opinião, as crianças nascem boas e o meio as corrompem, ou elas nascem mais e o meio as educa? Eu não adoto nenhuma das duas concepções, né? Ela é essencialmente boa ou essencialmente má. O que hoje nós estamos caminhando como concepção de criança é de que a criança é um ser diferente. Foi essa a grande descoberta, né? Foi essa a chamada descoberta da infância. A construção do sentimento de infância, que é como os autores colocam. Que a criança passa a ser percebida como alguém que é diferente do adulto, que ela tem características próprias. E agora, se nós formos olhar para as crianças de hoje, nós vamos perceber que, apesar de ter mudado a concepção de infância, de hoje a família ter um outro olhar sobre a infância, a sociedade, algumas coisas que aconteciam lá na Idade Média, quando as crianças não se distinguiam do adulto, acontecem hoje. Hoje nós vemos crianças que trabalham, né, que se prostituem,
são levadas à prostituição, e vemos crianças das classes médias altas sobrecarregadas de atividades, balé, informática, karatê, judô, inglês, a preocupação de formar essas crianças cada vez mais cedo e prepará-las para o mercado de trabalho, para o sucesso. Então nós vemos que o que acontecia lá na Idade Média, e que hoje alguns autores colocam como uma coisa grave, e até com uma forma meio apelativa, né, de que a criança não era considerada, coitada das crianças da Idade Média. Nós vemos que isso acontece com as crianças hoje do século XXI, né? O risco e o fato é que o que nós observamos que há um encurtamento cada vez maior da infância, seja pelas péssimas condições de vida, né, que obrigam a criança ao trabalho e a outras coisas, seja pela ânsia de garantir um futuro melhor para os filhos por parte daquelas famílias que têm condições financeiras. Então acaba que as crianças perdem a infância. Não é que perdem, mas que elas se adultizam mais cedo. E acabam perdendo muita coisa boa, inclusive a brincadeira. Vou falar nessa história de brincadeira. Eu lembro assim que no meu tempo de criança era comum levar para a escola, né, dentro da mochila, a cordinha, as pedrinhas, o elástico, né? E hoje parece que essas, como outras também, são brincadeiras que estão fora de moda no meio da criançada, né? Do que essas crianças brincam hoje? Basicamente com brinquedos eletrônicos, né? Principalmente o computador, né? As que têm computador em casa. As que não têm, você não consegue observar muitas. Tem uma brincadeira que eles chamam de taque-bol, que a gente ainda observa pelas ruas, pelos bairros, o próprio futebol, né? Mas o futebol é uma prática, né, que é nacional e da preferência nacional, mas muito pouco, né? E o problema é que as crianças desconhecem as brincadeiras, e desconhecem porque os adultos acreditam que a brincadeira é uma coisa natural, que a criança brinca porque é uma coisa natural das crianças, e na verdade não é. Tem que ser estimulado? A brincadeira ela é uma atividade cultural, e então ela é aprendida. Se ela é cultural, ela é ensinada e aprendida. E como nós não ensinamos mais as crianças a brincar, seja porque acreditamos que a brincadeira é uma coisa natural, faz parte da natureza da criança, seja porque nós não temos tempo, ou seja porque não acreditemos que a brincadeira seja importante, tem alguma importância para ela, ou seja, por necessidade mesmo, a criança não tem tempo mesmo de brincar, né? Ou porque está trabalhando ou está se preparando para ser modelo ou outra coisa. E aí nós não ensinamos mais as crianças a brincar, elas não conhecem. E como é que fica o faz de conta nessa história? O faz de conta é um pouco mais fácil, porque o faz de conta é próprio das crianças menores, né? Até 6, 7, até crianças de 8 anos ainda, né? Depois dessa fase, o tipo de brincadeira muda. Então, o faz de conta é um pouco mais fácil porque ele não depende de tantos aparatos. Você com panelinha, caixa de fósforo, com as panelas da mãe, com uma vassoura, com a cadeira, as crianças inventam suas brincadeiras. Nesse aspecto, o faz de conta ainda está um pouquinho resguardado, porque elas são menores, né? Recebem um pouco mais de atenção, até porque elas necessitam mais de atenção, e aí o faz de conta ainda, né? Ainda existe um pouco. Agora, os outros tipos de brincadeiras, aquelas que realmente precisam ser ensinadas, o faz de conta também, não é que ele precisa ser ensinado, mas no caso, por exemplo, das crianças da escola, eu vendo aquele recreio, né, aquele caos, que é um caos, né, e não só naquela escola, mas, né, isso é generalizado, a reclamação é geral. A minha hipótese é de que ali não existia brincadeira. Eu queria entender o que era aquele recreio, por que ele era tão
né, conturbado daquela maneira. Você conseguiu entender? Entendi. E eu descobri, por incrível que pareça, que existia brincadeira. E era a brincadeira do faz de conta. Justamente aquilo que era, aquela brincadeira que era possível ali naquele ambiente. Só que o faz de conta, eu tenho muitos temas para brincar de faz de conta. Eu posso brincar de professora, de mãe, de pai, de bombeiro, de motorista. O faz de conta né, é o mundo. O mundo nos dá temas para brincar de faz de conta. Agora, o que eu observei naquela escola, que a brincadeira predominante, talvez a única, é a brincadeira de mocinho e de bandido, que eles chamam de polícia. Vamos brincar de polícia. Normalmente a polarização, né? Bem, mal. E por quê? E eu fui, né, durante a pesquisa descobrindo que aquelas cenas de violência que eram protagonizadas ali refletiam a experiência das crianças, né? Refletiam aquilo que elas veem. A gente pode dizer também, dizer que o pátio da escola, né, serve também para você identificar a situação, não só cultural, como também econômica dessas crianças? A situação de maneira geral. Econômica, porque eu fui até as casas, né? A escola fica situada num bairro, né, bem pobre, e isso aí já estava claro para mim, né? A situação econômica não precisaria da brincadeira para eu perceber. Mas a questão cultural, inclusive eu fui ouvir os avós, né? Os pais também, como os pais trabalham, eu achava os avós em casa, que as crianças me levavam até a casa, porque eu queria fazer um pouco essa ponte, né? Essa relação das brincadeiras de hoje e as brincadeiras de antigamente. E foi uma experiência interessante, porque eu gostei muito de trabalhar, conheci pessoas maravilhosas e aprendi muito com elas, né? Com os idosos, e me permitiu chegar a algumas conclusões que reforçam a ideia da brincadeira como algo inútil, né? Para a maioria das pessoas. E eu acredito que ela é inútil. Aí você faz uma pesquisa sobre brincadeira e vem me dizer que é inútil. É inútil e por isso que ela é interessante. Que tem que existir? Por isso que ela é interessante. Porque a essência da brincadeira, ela é importante porque é bom, porque é prazeroso. Mas tem muitas coisas que são prazerosas e são consideradas inúteis, né? Uma pessoa pode olhar aqui uma obra de arte e achar que não serve para nada, né? Outra pessoa pode se sensibilizar. Mas isso ninguém vendeu nem comprou nada, a não ser o artista que fez, mas a recepção dessa obra aí vai ser apropriada por nós então ela é inútil, ela não serve para nada. Ela serve para dar prazer. E agora, eu acredito, agora os psicanalistas, a psicologia vai mostrar a importância da brincadeira até como uma forma de garantir a saúde mental, né, das crianças. Há pesquisas em presídios que mostram que aqueles prisioneiros mais violentos, aqueles que cometeram os crimes mais graves, foram aqueles que não brincaram na infância, né, ou que brincavam ou que praticavam brincadeiras agressivas, de cortar o rabo do gato, de amarrar, de maltratar animais e tudo mais. Então, na tua opinião, qual é o impacto que tem para as futuras gerações a ausência de brincadeiras mais lúdicas com as crianças de hoje? Você mesmo falou, né? Levava pedrinha, levava sua cordinha, seu elástico. Se você perguntar para qualquer pessoa quais suas lembranças da infância, né, elas vão falar das brincadeiras, ou vão falar de coisas que elas faziam e que para elas se assemelham à brincadeira. Se você, às vezes, até você perguntar de que você brincava,
Tem pessoas que dizem, eu brincava de peteca, de pedrinha, eu tomava banho de rio, de garapé, eu subia na goiabeira do vizinho para pegar as goiabas. Então são coisas que não são propriamente consideradas brincadeira, mas que são coisas prazerosas. Você pergunta as memórias da escola. O que você lembra da escola? Eu já fiz isso várias vezes com grupos de pessoas, de alunos, professores. E quando você vai listando as respostas, a maioria das respostas falam de coisas que não aconteceram na sala de aula. Aqui e acolá um professor que marcou, ou porque era muito severo, ou porque era muito bom, mas muito pouca, mas sempre, mesmo assim, ligado à questão afetiva. As lembranças da escola estão lá no recreio, de um amigo que eu arrumei, do que eu brincava, até fora da escola, quando eu fugia da escola, ia brincar no coreto, então, da praça. Então, as lembranças são isso. Então, essa inutilidade do prazer que sente. Por que hoje as pessoas leem romances, ou veem a novela, ou até o tal do Big Brother, né? As pessoas precisam dessa saída um pouco da realidade. A arte faz um pouco isso. A brincadeira, ela nos dá essa possibilidade de um certo afastamento do real, apesar de que ela se baseia na realidade, né? Mas ela nos possibilita um certo afastamento e possibilita principalmente imaginar que as coisas podem ser diferentes, que o mundo pode ser diferente, que a minha vida pode ser diferente. E isso é gostoso, isso é bom, isso faz bem, é saudável. E me estimula a imaginação, me estimula o sonho, me ajuda a manter o sonho. E é isso que é essa falta que a brincadeira faz. Porque se você fica atolado na realidade, isso aí a medicina mostra que isso não é saudável. Então nós precisamos não que ela seja uma válvula de escape, mas nós precisamos desse instrumento ela serve como um instrumento de controle dessa relação entre o sonho e a realidade, entre a fantasia, a imaginação, o desejo, né, e a realidade. Adísia, nós vamos agora dar uma rápida parada para o intervalo e o Ideias da Aldeia volta já já. Fique com a gente. O Ideias da Aldeia está de volta, conversando hoje com a professora e mestre em educação, Adísia Mesquita de Araújo. Adísia, a violência é um componente que sempre esteve presente em menor ou maior grau, tanto nas brincadeiras como nos desenhos animados, né? Só que parece que hoje existe uma acentuação, não só da violência, como uma perda também dos limites, né? Que faz com que a criança assimile um individualismo muito grande, uma necessidade de consumo também grande, né? E até a falta de respeito para o outro, né? Com o outro. Esses desenhos animados, eles são frutos do quê, na tua opinião? E para que eles foram criados? Os desenhos animados... Novos, né? Os novos, né? Mas eu acho que os antigos também, se você pensar o Pica-Pau é muito malvado, né? Ele é um terror, o Pica-Pau. Tem tanta gente... Algumas pessoas se identificam com ele e ao assistir o Pica-Pau é meio antigo, né? Então, os novos apelam mais para seres extraterrestres, essas coisas. Mas, sobre a violência dos desenhos, as pessoas falam muito assim, a TV é nociva, né? Agora, eu acredito que a televisão, como qualquer outro recurso, né, da sociedade, ela até fornece temas para as crianças brincarem. Porque, assim como ela fornece temas para conversas, mas para as crianças brincarem. Então, às vezes, os desenhos
será mais violento, um desenho animado ou o Jornal Nacional, né? Quando mostra a invasão da Rocinha, quando mostra o Iraque. E as crianças assistem, né, tudo isso. É claro que elas assistem mais os desenhos, mas eu acredito que o problema não está na violência do desenho em si. Porque se a criança... Os pais conversam com a criança sobre... Porque hoje em dia você não tem mais como censurar. Não existe uma diferenciação e esse tipo de violência faz parte do mundo adulto. E a violência no desenho animado é uma coisa que faz parte do universo dela, quer dizer, que aproxima, como se fosse uma coisa que ela fosse apropriar também? Porque a criança... Eu vou até contar um casinho, né? Uma criança que ia fazer aniversário e a mãe... E aí, qual é o tema do aniversário? O que você quer no seu bolo? A decoração? E faz tempo isso, né? Ela disse, a minha festa vai ser sobre a Guerra das Malvinas. Nossa. Porque ela via as notícias sobre a guerra na TV e a criança de determinada idade, a criança pequena, ela não diferencia, né, tão facilmente o que é real e o que é fantasia. Então, aquilo que era mostrado na televisão aparecia para ela como algo fantástico também, podia ser, né? E a violência, ela sempre existiu, né? Quem viveu em períodos de guerra, né, provavelmente e quase certamente as crianças naquela época elas brincavam de guerra também. Porque a criança brinca daquilo que ela vê, quem fornece temas para a brincadeira das crianças são os adultos, é o mundo, né? É a sociedade. E então, é claro que a TV tem muita coisa ruim. O João e Maria, os próprios pais abandonam os filhos na floresta. E, no entanto, as crianças gostam. E alguns terapeutas colocam isso como positivo, no sentido de que a criança tem necessidade, e vou explicar por que a criança tem necessidade de ouvir várias vezes a mesma história. Porque os contos infantis, eles sempre têm uma das características que sempre tem um desfecho favorável, um final feliz. Então, uma criança que sofre, por exemplo, um processo de rejeição ou se sente rejeitada, ela, ao ouvir essa história várias vezes, ela sente a expectativa do final feliz da história e, de certa maneira, ela intui que a história dela, individual, também pode ter um final feliz. Então, a violência, por um lado, ou violência não, a exposição da violência na mídia, ela é ruim, mas não pela exposição em si. É ruim porque nós constatamos que a violência existe. E as crianças vivem no mundo. Então, se foi esse mundo que nós construímos para os nossos filhos hoje, como é que fica até contraditório nós queremos esconder esse mundo delas. Porque elas são curiosas, elas querem ver, querem saber. Então, como é que faz? Se nós é que produzimos toda essa violência, porque agora nós queremos esconder das crianças. Tem crianças que passam até 4 horas na frente da televisão. Né? O que se pode esperar de uma criança dessa? Bom, o que se pode esperar, eu não sei. Eu sei que ela está perdendo, né? Agora eu não sei o que é pior. Não estou defendendo a televisão, né? Tem muita coisa ruim, deseduca muito mais do que educa, mas o mundo também é assim, o mundo deseduca e o mundo educa também. Né? E eu não sei se uma criança que passa 4 horas na televisão, ela sofre consequências piores do que uma criança que, por exemplo, aos 4 anos de idade, já é incentivada a ser modelo, a virar uma Xuxa, né? Você vê crianças que estão preocupadas só com aparência, em se tornar modelo, ou o outro que vai para a escola, depois tem que ir para o inglês, para a informática. E em todos os casos, elas estão
perdendo um tempo que poderia ser um tempo livre, que elas poderiam utilizar de outras maneiras, não só brincando, né, mas também brincando, por que não? Qual a saída para essa situação, Adísia? É difícil, porque se nós formos cobrar da família, vai pegar uma mãe que é empregada doméstica e que sai para trabalhar 5 horas da manhã e volta às 7 da noite, ou mesmo uma mãe que trabalha, né, que é professora, que dá aula de manhã, de tarde e de noite. É difícil ela controlar o que o filho está fazendo em casa. É muito difícil. O que fazer é difícil a gente dizer, porque cada família vai encontrar o seu jeito, a sua alternativa. E que entra a escola nessa problema história? É que aí a escola seria um local importante, porque, como eu falei antes, a brincadeira é cultural, né? Então, se ela é cultural, ela é aprendida e ela é ensinada. Então, o que eu considerei preocupante naquelas crianças daquela escola não foi a questão da violência em si, foi porque elas têm na violência o único tema para elas brincarem. Então, isso mostra que aquelas crianças, elas não estão tendo oportunidade de trazer para a sua vida, para suas atividades, outros temas. E aí entraria a escola, que a escola poderia fornecer esses temas, discutir com as crianças, ensinar algumas brincadeiras. Só que isso aí, como eu falei, a brincadeira ela é inútil no sentido de que ela não é uma atividade produtiva. E a escola não gosta muito disso. E a brincadeira, ela é, como a literatura também, é transgressora, ela é subversiva. A escola também não gosta disso. Porque a escola foi criada com o objetivo de moralizar, de domesticar, né? de padronizar, e não para ensinar as pessoas a sonhar, a aprender a sentir prazer. E essas coisas são meio tabus na escola ainda. Então, a escola não ensina, a família não tem mais tempo, nem, né? Em alguns casos tem tempo, mas estão preocupadas com outras coisas, que essas sim são importantes para a criança, e não o brincar. Então, os nossos filhos vão ficando 4, 5 horas à frente da televisão. Os que têm computador vão jogar videogame. E não é que o videogame seja ruim, porque se a brincadeira é cultural, ela se atualiza com o tempo. É claro que nós gostamos nas nossas brincadeiras. Você e eu joguei baleado, pulei macaca, jogava pedrinha. E nós não podemos exigir que as crianças gostem das mesmas coisas que nós gostamos. Mas algumas brincadeiras, elas são, além de universais, elas atravessam vários períodos da história, quando elas continuam sendo ensinadas, né? Principalmente as rodas cantadas. As crianças não sabem mais hoje cantar, né? Aquelas canções de roda, elas não conhecem as cantigas, né? E então, se a família não ensina, nem tem tempo, e outras não têm disposição, e a escola também não, porque acha que aquilo é uma coisa menos importante do que a matemática, do que aprender a escrever, e porque realmente é uma coisa perturbadora, né? E aí as crianças ficam à mercê, mais ainda da televisão, porque se ela fosse à escola e ela tivesse oportunidade de brincar, de conhecer novas brincadeiras, ela iria para casa, estaria vendo sua televisão, mas ela teve um período, pelo menos alguns minutos na escola, em que ela pôde brincar, né? Que ela pôde ser criança. Você falou ainda há pouco, Adísia, sobre o computador, né, e o videogame. Que papel essas novas tecnologias, como o computador, videogame, internet, que papel elas estão tendo nesse novo contexto, né, na vida das crianças, e como que elas podem e estão exercendo na formação dos futuros cidadãos?
as críticas, as maiores críticas são de que o computador, você falou na questão do individualismo, né? Por um lado, o computador, a criança fica, né? Ela e o computador, né? Ela perde um pouco o contato com as outras, perde um pouco essa oportunidade de atividades coletivas, não só brincadeiras, mas outras atividades. Por outro lado, as crianças um pouquinho maiores que já entram nos bate-papos, que se comunicam, né, elas estão formando redes, grupos, né, não sei muito bem os nomes que eles dão para isso, mas até para as crianças muito tímidas, elas, através do computador, elas estão se relacionando, conversando, ao modo delas. Existem pesquisas favoráveis, pesquisas contrárias, mas eu acredito que nós precisamos de um tempo maior para observar os efeitos dessas práticas. Agora, é perigoso nós entrarmos em uma polarização, é bom, é mal, porque a tecnologia está aí. É isso que eu estava falando. E nós não podemos exigir porque foi bom para nós. Então, se foi bom para mim, eu ensinei, assim como eu ensinei para meus filhos, ensino para as crianças quando eu tenho oportunidade de trabalhar com crianças. As brincadeiras, e elas gostam. Se você ensinar as brincadeiras antigas, as crianças pequenas gostam. Mas nós não podemos exigir que elas gostem só dessas. Elas têm contato e, se elas têm oportunidade, elas vão utilizar. O risco que eu acho é o exagero, que isso é o bom senso que nos diz, né? Que tudo que é exagerado não pode fazer bem. Então, o importante é que nós consigamos diversificar, né, as atividades das nossas crianças sem deixar que uma só atividade tome o maior tempo possível das crianças, né? Às vezes eu queria saber rapidamente de você. Uhum. Você tem um filho, Gabriel. Tenho. Como é que você trabalha essas questões com ele em casa? O Gabriel, ele foi uma criança que brincou muito. E ele gostava tanto que a maior preocupação dele, ele não queria crescer. Agora ele tem 13 anos, né? Cresceu. E ele não queria, porque ele gostou, graças a Deus, é sinal que ele gostou muito da primeira infância, né? Da segunda, que já está na pré-adolescência. Agora, ele entrou na fase da informática. A informática esteve presente na vida dele, o computador, desde pequenininho. E eu, como maioria das mulheres, trabalho. Então, eu também tive e tenho os mesmos problemas que a maioria das mães tem nesse sentido. E nós tentamos em casa disciplinar os horários. Ele agora tem os dias na semana em que ele acessa o computador, usa o computador. E ele usa para brincar, usa um bate-papo, que eu não sei bem dizer o nome, e usa muito para escrever. E essa é uma coisa interessante que eu li uns dias atrás, uma professora contando uma experiência que a professora, aquela velha redação da volta às aulas, como foram minhas férias. E a professora pediu, e o menino não fez nada, a mãe reclamou, e a professora reclamou para a mãe preocupada, e ele não quer fazer e tal. E a mãe observou que a professora é a mãe. O menino foi para o computador, conversando com um coleguinha, contou como foram as férias dele, escreveu linhas e linhas, né? E na escola não conseguiu. Quer dizer, é um outro recurso, E por quê? Linguagem. Porque ali no computador ele estava escrevendo, usando a escrita de uma forma funcional, de uma forma real. Ele estava com vontade de contar para o colega como foram as férias. Na escola foi uma situação. Ele ia escrever para quem? Para a professora, para ela pôr uma nota. Então, não era uma situação real, de escrita. E aí, então, o computador como tem as suas vantagens, suas desvantagens. Também, né? Eu acho que o importante,
como mãe, não como professora, né? Que eu divido a experiência, o importante é a gente tentar disciplinar, porque você não está em casa. Mas enquanto você estiver em casa e o que você conseguir, né, controlar de longe do trabalho, mas e com muita conversa, né, e oferecendo outras oportunidades. A minha preocupação naquela pesquisa foi justamente essa, porque a violência está aí. Todas as crianças estão, de certa forma, umas mais, outras menos, porque no caso daquelas crianças que eu pesquisei, elas têm uma relação quase direta com a violência. A violência entra na casa delas, né? Outras assistem pela TV. Agora, o problema é que aquelas crianças que eu pesquisei e que representam assim, milhares de crianças do Brasil, elas não têm outras oportunidades. Os nossos filhos veem a violência pela TV, ou veem no jornal, ou até podem assistir, mas eles têm outras oportunidades, né? De brincar, de ver outras coisas, de fazer outras coisas diferentes. Tem mais chances, né? Tem mais chances, e aquelas não. Adísia, eu queria agradecer a tua presença aqui no programa e dizer que foi muito boa essa conversa com você. Eu que agradeço, Fácil, espero ter contribuído de alguma maneira. Com certeza. A gente vai ficando por aqui, lembrando que o Ideias da Aldeia está sendo transmitido para os 22 municípios do estado do Acre. Uma boa noite e até o próximo programa.